Achei que você fosse mostrar. Ai, ai. Eu achei que você fosse mostrar, Não. tipo, você com carinho. Então vamos lá, olha só. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que me impactou tremendamente. Oi, Tatiana. Deus abençoe sua vida. Que impactou tremendamente ontem. Tudo começou quando a Fabiana veio aqui na segunda-feira e me indicou um filme para assistir. E aí eu assisti esse filme ontem. E, meu Deus, é um filme baseado em fatos reais. É um filme realmente, a história eu fui conferir, a história realmente é toda real. E aquilo me impactou tremendamente, me impactou tanto que eu fui dormir pensando, eu orei pensando, acordei pensando, passei o dia pensando e falei, eu tinha outra palavra para compartilhar com vocês, mas falei, não, eu preciso compartilhar com o pessoal isso que está queimando o meu coração, porque é muito impactante. Eu ontem fui assistindo um filme chamado Até o Último Homem. Tá no Netflix. Eu, inclusive, sugiro que todos assistam. É fantástico o filme. É baseado na história de um homem, de um crente. Não vou aqui entrar em qual denominação, qual placa que ele é, mas um homem crente, temente a Deus, cristão. No período que logo começou a Segunda Guerra Mundial. No período da Segunda Guerra Mundial. Já assistiu? A Lud já assistiu. Pois é, top, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu fiquei pensando nesse filme. A história de Desmond Doss, que é um homem crente, que tinha a sua fé e os seus princípios voltados ao Senhor. E ele cria tanto em Deus, e ele tinha tanto compromisso, e ele tinha tanto amor ao Senhor. E ele queria tanto guardar os mandamentos do Senhor, que quando veio a Segunda Guerra Mundial, quando Pearl Harbor, não, isso não é difícil falar, foi atacado pelos japoneses, vários amigos dele foi pra guerra, e aí no coração dele, ele não se permitia, ele poderia ter ficado, mas ele falou, eu não vou me permitir ficar aqui enquanto os meus amigos, enquanto os meus parentes, enquanto o meu irmão vai pra guerra lutar por mim. E então ele resolve se alistar no exército e vai pro exército. No entanto, ele tinha os princípios de Deus no coração dele. Sim, Fabiana, ele era um opositor de consciência. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, foi a primeira vez que eu escutei ontem. Só que ele tinha os princípios de Deus na cabeça dele desde pequeno. Na história tá um pouco diferente da vida real, que é o fato dele ter dito que não iria tocar em arma, mas ele tinha um princípio, não matarás. Ele cresceu com um quadro na casa dele onde Caim matava Abel. E ele cresceu com esse princípio, não matarás, que era os 10 mandamentos que ele tinha na sua casa. E quando ele foi pro exército, ele foi com um voto que ele tinha feito ao Senhor, que não iria tocar numa arma de fogo. E vocês saíram do Instagram? Como assim? Caiu? Marcelo, dá uma olhadinha se caiu no Instagram. Tá conectado no internet, certo? Não. A Ludmilla tava lá. Não, Ludmilla. Estamos no Instagram, filha. Tá ótimo, inclusive o Daniel tá falando aqui, ó. Então, ó, a Ludmilla atrapalhou, estão perdendo minutos aqui. Então, ele foi pro exército. E quando chegou lá, para participar do treinamento dele, tinha a parte do treinamento de tiro. E aí ele entrou em conflito não.
os colegas e os comandantes, os superiores dele entraram em conflito com ele, porque ele tinha que pegar numa arma, porque ele estava indo para uma guerra. E ele falou, não, eu não vou pegar numa arma, eu estou indo para a guerra porque eu quero não matar pessoas, mas eu quero salvar pessoas. Ele estava indo para a guerra por conta da consciência dele, de que do amor ao próximo, de que ele não podia ficar em casa conformado, ele precisava ir para a guerra para lutar junto com todos aqueles. No entanto, ele não iria lutar com as armas que o homem luta, ele iria lutar com as armas de Deus, que é o amor. Ele não iria lá para matar, ele ia lá para salvar. E então ele foi perseguido dentro do exército, chegou aí à corte marcial, apanhava dos colegas, ele era chamado de covarde, foi para a corte marcial para poder ser devolvido ou ficar preso pro resto da vida. No entanto, ele não abriu mão, ainda que ele estivesse sendo humilhado, ainda que ele estivesse sendo machucado, com toda a oposição, ele foi fiel aos princípios dele, aos mandamentos de Deus. E o Senhor era com ele. Gente, eu só vi isso ontem, o Senhor era com ele. E ele conseguiu, assim, passar por todas as provas, assim como um Daniel, assim como um José, assim como os discípulos de Jesus, ele passou por todas as provas e foi para a guerra. E antes dele ir para a guerra, o superior dele falou que ele estava indo para a guerra sem nenhuma arma. E também falou que ele não queria lutar ao lado dele. No meio da guerra, esse seria o homem que ele não queria estar ao lado, justamente porque ele era um covarde. Então ele foi para a guerra. Na história do filme, conta só essa última batalha lá, em Okinawa, onde eles estão, é o Roxel. Em Roxel. Mas na história real ele foi em algumas guerras, foi na Filipina e algumas outras guerras. E ele se mostrou um homem incansável. Ele, enquanto estava no meio da batalha, no filme foi muito interessante que ele entra no meio dos homens e vão subindo, e daquele ambiente de guerra, bomba explodindo, e ele lá sem uma arma na mão. E no entanto, quando os colegas eram atingidos, ele incansavelmente pegava pegava outro. Inclusive tem um destaque de um deles que perdeu metade das pernas para baixo. E aí o outro médico falou, deixa ele para trás porque ele vai morrer. E aí ele falou, ele não vai, e pegou e levou o cara. E o cara sobreviveu, ali na história, ele realmente sobreviveu. E em um momento, quando eles são chacinados assim pelos japoneses naquele ambiente no Roxel, que era um ambiente que eles subiam uma rocha bem alta, e lá em cima. Então quando eles subiam, eles já estavam de frente com o inimigo. E aí eles foram chacinados e toda a tropa desce, foge. A tropa desce em 32, 36, eu não me lembro direito o número, pessoas, e ele ficou para trás. Ele ficou porque ele estava tentando ajudar um amigo, e esse amigo morreu. E nesse momento que o amigo morreu, ele ora e fala, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu não consigo te ouvir, eu não estou te ouvindo. E aí ele escuta alguém gritando no meio da fumaça, ele escuta alguém gritando, help, me ajuda. E aí ele responde pro Senhor, entendi. E aí ele vai, irmãos. Ele volta pro meio dos japoneses que estão lá em todos os lugares. Ele vai se arrastando e vai pulando e vai correndo e pega um e volta, amarra ele com uma corda. Ele vai descendo de um por um a rocha e volta, pega outro, desce a rocha, volta, pega outro. E em determinado momento que ele está exausto, todo sangrando, fugindo, os japoneses já estavam tudo ali no meio. Ele com as mãos sangrando já estava exausto, ele começa a orar e falar. Na verdade, Fabi, ele não era médico, ele foi para se tornar um médico. Ele foi para se tornar um médico lá. Ele queria ser médico e salvar vidas. E aí, nesse momento que ele está com a mão
sangrando, ele começa a falar com o Senhor e fala: Deus, me ajuda a salvar mais um. E aí ele ia. E ele voltava com um, arrastava, voltava, descia e falava: Deus, por favor, me ajuda a salvar mais um. E aí ele voltava lá, pegava mais um, trazia, descia. Aí ele falava: Deus, só mais um, me ajuda a salvar mais um. E ele voltava lá dentro. E isso foi a noite inteira, a manhã, até que ele resgatou todos os homens que estavam lá em cima. Há uma controvérsia aí da quantidade de homens que ele salvou sozinho naquele dia, mas a média ficou em 75. Porque ele disse que foram 50. Os colegas dizem que foram mais de 100, então eles concordaram com 75. 75 vidas ele salvou sozinho, porque ele se negou a deixar pessoas, vidas para trás, vidas para morrer. Ele queria salvar vidas, ele estava lá com um propósito, salvar vidas, ele estava lá com um propósito que era cumprir a missão de Deus. E aí ele, quando ele entendeu o que Deus estava mandando ele fazer, ele foi. E nada, irmãos, ele se desviava de japonês, se escondia e entrava no buraco e saía. Ele não tocou numa arma. E ele salvou sozinho 75 pessoas. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele orava, toda vez que ele pegava um, ele falava: Deus, por favor, me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um. E ele voltava para lá e trazia mais um e voltava para lá. E quando ele desceu daquele lugar, toda a tropa estava maravilhado com ele. Eles ficavam olhando para ele como se ele fosse um ser sobrenatural, não era da terra. Aquele homem não era da terra. E no dia seguinte, uns 2 dias depois, eles voltam pro lugar e todos eles só voltam se ele estiver junto, que era um sábado e ele guardava o sábado naquela época. E aí eles falam: nós só vamos subir se ele for. E aí eles aguardaram ele fazer uma oração. E eles subiram após a oração do Desmond Doss. E lá em cima, naquele dia, Deus deu a vitória para eles. E esse homem foi condecorado pelo presidente dos Estados Unidos. E morreu aos 86 anos. E eu assisti ele falando como é que foi quando ele estava lá em cima. E ele pedia: Deus, só mais um. Deus, só mais um. Deus, só mais um. E ele falando que quando ele salvou um cara que não conseguia enxergar, que ele lava os olhos dele. E o cara abre aquele sorriso. E diz que voltou a enxergar, que achava que estava cego. Ele diz que só aquele sorriso já tinha valido todo o esforço. E aí eu fui deitar com aquilo. Eu falei: meu Deus, esse homem, o que moveu esse homem? Esse homem, ele foi a imagem e semelhança de Jesus. Ele refletiu Jesus. Ele foi um verdadeiro discípulo de Jesus, porque ele amou como Jesus amou. Ele deu a sua vida pelos colegas. Ele não teve medo da morte, nada o parou. Cansaço, fome, medo, nada. Ele foi e entregou a sua vida por amor de um próximo, por amor até de pessoas que não gostavam dele, que rechaçaram ele, que riram dele, que bateram nele, que o chamaram de covarde. Ele se importou com essas pessoas. E aí eu tava pensando nisso e eu falei: Jesus, o que é ser um discípulo, não é? Porque a Desmond Doss, ele expressou a base de um discípulo, que é a fé e o amor. A fé que faz com que você olhe aquilo que o Senhor nos mandou fazer, guardar os seus mandamentos, aquilo que
sabe, princípios, aquilo que faz a gente amar o próximo como a nós mesmos, que faz a gente crer que não há impossível para Deus. A fé que fala, olha, eu preciso ir e salvar vidas, eu preciso salvar vidas, essa é a vontade de Deus, e eu não vou matar porque a palavra de Deus diz para eu não matar. Essa fé e esse amor que faz com que a gente não seja conformado, que faz com que a gente não fique parado, que faz com que a gente não se estagne lá no nosso lugar, como ele poderia ter ficado lá na casa dele, curtindo a esposa que ele tinha lá, ia se casar. No entanto, não, a fé e o amor fez com que ele tivesse caráter, e o caráter de Cristo, de falar, eu não vou ficar aqui enquanto vidas estão morrendo em meu lugar. Eu não vou correr e fugir enquanto pessoas precisam de alguém para ajudá-la, enquanto vidas estão sendo perdidas. E não é com as armas do homem, é com as armas de Deus. E se eu perecer, eu pereci. Sabe? É não negociar isso que a gente vem falando. Meu Deus, a gente vem falando isso desde o princípio. É não negociar, não tem negócio. Não negociar os princípios do céu. E acreditar, confiar que as suas armas são armas celestiais. E se for para morrer, glória a Deus, nós vamos pro braço do Pai. Mas sabe, em 1 João 3:23 diz, e este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. Em João 13:34-35 em João 13:34-35 diz, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. E em 1 João 3,16 ele diz, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E nesse mesmo texto, eu não me lembro se é assim ou abaixo, acho que é nesse mesmo texto, fala, irmãos, que nós não nos amemos somente de palavra, mas que nós amemos de fato, com ação. Os discípulos de Jesus, eles tinham a base deles, a fé e o amor. A fé porque eles creram em Jesus Cristo. Eles creram na ordem, no trabalho, na missão celestial em que eles foram comissionados. Eles creram no Espírito Santo, no poder e na autoridade. E eles amaram ao próximo, às pessoas, às vidas, a ponto de dar a vida deles em prol daqueles que Jesus amava. Pedro, Tiago, João, Estevão, Filipe e tantos outros, eles entregaram a vida deles em prol do seu próximo. Eles amaram a ponto de ir e não se calar e de salvar vidas. Porque o intuito de Desmond Doss
era o intuito de Deus, de Jesus. Jesus não veio para matar, Jesus veio para salvar. Desmond seguiu o exemplo dele. Ele não veio para matar, ele veio para salvar. Indo na contramão do mundo naquela época, que era guerra, era uma guerra mundial, e estava justificado, estava padrão, era o normal, matar para defender o seu país, para defender a sua família, para defender os teus. Era o normal, era o discurso da época, era o padrão. Ele foi na contramão do discurso, na contramão, e falou: não, eu não vim para matar, eu vim para salvar. Jesus veio para salvar, assim como os discípulos. E aí, irmãos, quando a gente fala, nossa, mas os discípulos eram os discípulos, eles andaram com Jesus, né? Eles receberam Pentecostes, então por isso é que eles foram mártires, eles morreram em amor de Jesus, eles pregavam, eles faziam sinais e maravilhas e prodígios, eles ressuscitavam mortos, eles curavam. Não, eram os discípulos. Irmãos, eu falei de um homem que viveu no século passado, no século XIX, que quando eu nasci ele ainda estava vivo. Quando muitos de nós nascemos, muitos, acho que a grande maioria, acho que todos nós, quando todos nós nascemos, estamos aqui correndo, brincando, ele ainda estava vivo aqui na terra, é um homem como nós. Ele foi um discípulo, um homem que chamou atenção, simplesmente porque escolheu não ficar conformado, escolheu ir na contramão do mundo. Nalva, boa noite. E aquilo me impactou, sabe, irmãos? Me impactou porque nós estamos vivendo a mesma coisa. Nós estamos numa guerra, irmãos. Numa guerra. Hoje há uma guerra espiritual. E o foco é matar vidas. Essa guerra é matar vidas. O inimigo quer matar vidas. E nós estamos aqui para salvar vidas. Nós fomos comissionados, nós fomos chamados. Jesus nos chamou, Jesus nos tornou filhos. Jesus nos deu a herança, nos deu poder e autoridade. Jesus nos repartiu com Ele a glória dele conosco. E Ele veio morar em nós e falou: ide para salvar vidas. Nós temos uma missão. E nós, irmãos, não podemos ficar acomodados aqui dentro da nossa casa, ou dentro do nosso templo, da nossa igreja, dentro da nossa família, cuidando da nossa vida, enquanto, irmãos, vidas estão sendo perdidas, enquanto alguns poucos estão morrendo, estão lutando, estão na guerra, porque existem irmãos que estão na guerra. Então a gente não pode se acomodar lá atrás, quietinho, confortável, enquanto muitos irmãos estão na guerra lutando por você. Nós temos uma missão de salvar vidas. E aí aquilo impactou tanto meu coração, porque eu falei: Senhor, nós não estamos indo dormir pedindo e clamando para o Senhor: Senhor, me deixe salvar pelo menos mais uma vida, me deixe salvar mais um, me deixe salvar mais um, me deixe salvar mais um. E nós não estamos falando de vida da terra, nós estamos falando de vida eterna, irmãos, morte eterna. Pessoas estão sofrendo, estão em depressão, estão em violência. E eu não estou aqui falando de religião, eu estou falando que o mundo está perecendo na violência, o mundo está perecendo na doença, o mundo está perecendo na depressão, o mundo está perecendo, irmãos, sabe, na falta de amor próprio, pessoas se drogando, pessoas se mutilando, pessoas se vendendo, pessoas perdidas, pessoas sozinhas,
pessoas vazias, pessoas que precisam tanto, vidas que estão sendo perdidas, e essa guerra está acontecendo. Você não pode mais ficar parado, você não pode mais ficar acomodado. Seja como Desmond Doss, como que você pode dormir? Ele fala isso, ele fala: como eu posso dormir? Como eu posso viver com a minha consciência sabendo que eu devia ter feito algo e não fiz, sabendo que eu devia fazer o que era certo e não fiz? Eu tenho que viver com a minha consciência. E a Bíblia fala, irmãos, a Bíblia fala que quando nós sabemos o que fazer e não o fazemos, nós pecamos. Então, irmãos, olha, eu fui dormir com meu coração ardendo, irmãos. E eu comecei a orar e falar: Senhor, levanta mais Desmond Doss. Senhor, dai-nos mais um trabalhador. Dai-nos hoje mais um trabalhador para a sua colheita. Dai-nos hoje mais um Pedro. Dai-nos hoje mais um João. Dai-nos hoje mais um Estevão. Dai-nos hoje mais um Felipe. Levanta-nos hoje como um Desmond Doss. Comece a orar, irmãos. Comece a clamar. Senhor, dai hoje mais uma vida. Porque uma vida como Desmond Doss, uma vida como Paulo, uma vida como Pedro, gigantes na terra. Talvez, irmãos, pequenos na terra aos seus próprios olhos, mas gigantes, porque são gigantes no reino. Essas pessoas sozinhas ganharam multidões, salvaram milhares de vidas. Pedro salvou com a sua simplicidade de pescador, de homem ali comum, submetido ao Senhor. Ele salvou, que a gente sabe, mais de 5.000 vidas que estão ali contadas. Então, irmãos, a minha oração é hoje: Deus, dai-nos hoje mais um Pedro, dai-nos hoje mais um João, dai-nos hoje mais uma vida que se levanta para ser filho, mas não também para ficar lá o tempo todo sendo cuidado, sendo tratado e guardadinho. Não, é mais uma vida que vai ser cuidada, tratada, treinada e se levantará como mais um Pedro, como mais um João, como mais um Desmond Doss. Nós não estamos mais acomodados. Irmãos, o Senhor está falando. O Senhor está falando. O Senhor está falando por vozes na terra. O Senhor está falando conosco. Quantas palavras nós temos ouvido aqui dos nossos irmãos. Palavras profundas. Meu Deus, que palavras que nós tivemos essa semana. Palavras tão profundas. Mas não é só pra gente ouvir, irmãos, é pra gente ouvir, se levantar nessa guerra espiritual, nessa batalha, em oração, em clamor. Agora nós estamos dentro de casa, mas nós podemos orar, irmãos. Nós podemos clamar pela vinda do Espírito Santo. Nós podemos orar e clamar pelo avivamento de joelhos, em relacionamento com o Pai, na batalha, na guerra espiritual que é nos céus. Porque quando nós oramos, os céus se movem. A igreja reunida como nós estamos reunidos hoje, os céus se movem. Os céus se movem. Daniel soube pelas profecias que o povo de Deus ia ficar 70 anos no cativeiro. Quando ele soube disso, ele se pôs a orar 3 vezes ao dia para clamar. Se colocou em jejum e falou não. E aí a palavra de Deus diz que quando ele começou a orar, o anjo foi enviado para respondê-lo. Então, quando nós estamos orando, irmãos, os céus estão se movendo, os céus estão se movendo. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo um período de grande turbulência. Os anticristos
Não o anticristo com A maiúsculo, os anticristos, falsos profetas na terra já se levantaram, já estão se movimentando para enganar a muitos. Nós não podemos ficar parados, calados, acomodados dentro da nossa igreja, dentro da nossa vida, nossa vidinha, não, irmãos. Essa tem que ser a nossa maior prioridade. Isso tem que ser o nosso respirar, irmãos. O nosso respirar. Isso que nos move o dia inteiro, todos os dias, as nossas semanas, os nossos meses. As demais coisas, irmãos, o Senhor vai acrescentar, a gente não precisa se preocupar, mas sabe, o nosso alvo, o nosso propósito, não é mais os nossos projetos pessoais, irmãos, não é mais tempo disso. Os nossos projetos pessoais, eles estão em segundo plano. O projeto de Deus é que é o primeiro plano. Ele é que hoje nessa guerra está nos chamando. Como na Segunda Guerra Mundial, os homens pararam os projetos pessoais e foram para a guerra. Desmond Doss parou o projeto pessoal da vida dele. Ele ia casar, irmãos. Não, eu vou para a guerra porque eu preciso fazer a minha parte. Isso se chama ser discípulo. Não é mais tempo dos nossos projetos pessoais. A gente trabalha com eles, mas eles estão em segundo plano. Ele trabalha, nós trabalhamos isso no nosso tempo vago, irmãos. Porque nós estamos em todo o tempo ligados com o céu, orando, clamando, orando em espírito, como diz a palavra, guardando a palavra dele, os mandamentos dele, se santificando, nos santificando, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos nos limpar, sermos santos. Não é tempo mais de carne, não é tempo mais de pecado. Essas coisas, irmãos, é coisa para mundo, é coisa do mundo. Nós somos filhos, nós somos salvos pelo preço do sangue. E temos hoje que nos posicionar com o valor que nós temos para o céu. Jesus pagou um preço por nós e nos ensinou, e nós temos um valor precioso, vasos na mão dele. Então é tempo de nos levantar, irmãos. É tempo de nos levantar. Olha, isso queimou. Olha, uma pessoa da terra, um filme, irmãos, um filme. Queimou em meu coração e eu não pude mais nem dormir. Deus, dai-nos mais uma vida hoje. Deixe-me ganhar mais uma vida hoje. Dê-me mais uma vida hoje. Dê-me mais, Senhor, um trabalhador para a tua colheita hoje. Esse é o meu clamor pessoal, irmãos. Esse é o meu clamor. Deus, dê-me hoje mais um trabalhador, mais um Pedro. Dê-me hoje. Dê-me hoje. Levanta no meio dos meus filhos espirituais, Senhor. Dê-me hoje mais um Pedro, mais um Felipe, mais um João. E que nós nos juntemos aos Pedros e aos Filipes e aos Joãos e aos Estevãos da terra. Para nós ganharmos as vidas, ganharmos essa guerra que nós sabemos qual é o fim. A questão é, você vai fazer parte dela ou você vai ser só um espectador? Você vai fazer parte dela ou vai ser só um espectador? Se você se acha pequeno, irmãos, lembra do Desmond Doss? Ele era franzininho, um homem simples, humilde, comum, que só tinha suas convicções. Você é um Desmond Doss. Você é um Pedro. Você é um Felipe hoje. Você é um Paulo. Você é um Estevão. Você é. Não importa se você é fraco, não importa se você é pequeno, não importa se você acha que você não é capaz, não importa. A única coisa que você precisa ter são as suas convicções e ser fiel a ela. Fé e amor naquele que te criou, naquele que te salvou, naquele que te amou de tal maneira. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos orar. Vamos clamar.
Estamos há 34 dias orando e clamando, e mais um dia nós estamos aqui clamando ao Senhor. Nós estamos aqui, tal como Desmond Doss, não pegando em armas carnais, mas pegando nas armas espirituais, e não lutando contra a carne nem homem, mas lutando contra os principados e as potestades do ar. Hoje, essa agora é a nossa batalha. Vamos entrar nessa batalha. Vamos clamar para o Senhor pelas armas espirituais, para que Ele nos equipe para sermos Paulo. Vamos clamar ao Senhor para que Ele nos torne um Paulo, um Pedro, em nome de Jesus. Pai, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, teus filhos. Eis-nos aqui, Senhor, declarando, ó Pai, que, Deus, nós não nos conformamos. Nós estamos aqui para dizer que nós nos dispomos ao Senhor. Nós estamos aqui para nos dispor agora, pequenos que nós somos, fracos que nós somos, humildes, ó Deus, talvez incultos, talvez, Deus, mas nós sabemos que o Senhor não está atrás de grandes personalidades, o Senhor está atrás de grandes corações. Nesse momento nós queremos ser teus discípulos, assim como diz a tua palavra, amar a ti, acreditar e amar a ti acima de todas as coisas, e amar ao nosso irmão, ao nosso próximo, como o Senhor nos amou. A ponto, ó Deus, de irmos para esta guerra espiritual, esta batalha, para que nós possamos salvar as vidas, ó Deus, do inferno. Senhor, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias, nós sabemos que os anticristos têm trabalhado, nós sabemos e vemos, ó Deus, o que está acontecendo na terra. Há um mover diferente na terra e nós, ó Deus, não queremos estar confortáveis e parados. Nós nos recusamos a estar confortáveis, ó Deus, a parte de tudo que está acontecendo. Nós nos recusamos a sermos espectadores. Porque, ó Deus, se existem homens lutando esta batalha por nós, nós nos levantamos para batalhar também. Essa batalha é nossa, Senhor, e nós nos levantamos, ó Deus, para lutar junto com os nossos irmãos. Para, Deus, tomarmos esta terra, esta humanidade, este planeta que o Senhor criou com tanto amor e que o Senhor projetou e planejou para estar, ó Deus, junto a Ti. Deus, é aqui que nós estamos, ó Deus, para lutar por esta terra, Senhor. Não somente pela nossa nação, ó Pai, mas pelo planeta Terra, pela humanidade, o homem que o Senhor criou, que o Senhor projetou para ser a Tua imagem e semelhança. Nós, ó Pai, nesse momento nos entregamos com fé e com amor e declaramos que queremos que o mundo veja que nós somos teus discípulos. Assim, ó Deus, que como Desmond Doss, ao descer daquele monte, as pessoas olhavam para ele como um ser sobrenatural. Deus, nós queremos que o mundo nos veja como seres sobrenaturais, seres do reino, seres do céu, que carregam as virtudes do céu, amor, bondade, Deus, cuidado, que carregamos conosco a salvação, que carregamos conosco a cura, que carregamos conosco a libertação, que carregamos conosco o céu. Que as pessoas olhem para nós e vejam o caráter de Cristo, vejam brilhar a nossa face como um anjo. Pai, é isso que nós desejamos, é assim que nós nos posicionamos. Pai, nós não queremos mais cuidar das nossas vidas e dos nossos projetos como se fossem prioridades.
Viver como se fôssemos viver nessa vida eternamente, porque sabemos que não, Senhor. Amanhã pode ser que tenha chegado o nosso dia. Nós não queremos ser espectadores, nós queremos fazer parte disso, nós queremos fazer parte do seu plano, nós queremos ser parceiros do Senhor, ó Deus, na obra que o Senhor está fazendo na terra nesse momento, ó Pai. Por isso, Deus, vem. A minha oração nessa noite, Deus, vem. Vem e levanta, Senhor, os teus filhos. Levanta, Senhor, os teus filhos. Levanta, ó Deus, os Pedros. Levanta, Senhor. Dai-nos hoje mais, ó Pai, mais trabalhadores para a tua colheita. Mais Pedros, mais Joãos, mais Estevãos. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço sobre a tua palavra que diz que tudo o que pedimos, o Senhor nos fará. Deus, para que a nossa alegria seja completa, Senhor, a minha alegria, Senhor, hoje é ver, Deus, os trabalhadores se levantando, homens e mulheres, como Desmond Doss, ó Pai, que não mais olham para si, para suas necessidades, para os seus interesses, mas colocam o interesse do outro, a vida do outro em primeiro lugar. Senhor, isto não vem da terra, isto vem do céu. E este é o desejo do meu coração, esta é a minha alegria hoje, Deus, é ver pessoas comuns se levantando e sendo gigantes na terra. Eu oro, levanta os gigantes, Senhor. Levanta os gigantes na terra. Levanta os gigantes, Senhor. Levanta, meu Deus, levanta os gigantes nessa terra. Homens e mulheres com voz do céu, que possa, Deus, cortar corações, fazendo com que as pessoas se rendam. Pessoas que tenham no seu coração a chama e que orem clamando: me dê mais um hoje, Senhor, me dê mais uma vida hoje, Senhor, me dê mais uma vida hoje, Senhor, só mais uma vida hoje, Senhor. Que essa seja a oração dos teus filhos. Levanta esses homens, levanta essas mulheres, levantam homens, ó Pai, que olha para o próximo, que cuida da necessidade do próximo. Deus, transforma-nos pela renovação da nossa mente. A tua palavra é tão maravilhosa. Ela é tão maravilhosa, ela é tão tremenda, tão linda, Senhor. Ela fala de tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos deu. Ela nos conta qual é o nosso fim tão maravilhoso. Oh Pai, Deus, faz-nos crer, Deus. Faz-nos crer e nos mover sobre essa palavra. Faz-nos crer e nos mover sobre esta palavra. Deus, faz-nos crer e nos mover sobre essa palavra. Que os nossos olhos, Senhor, não estejam focados naquilo que se vê. Que o nosso sonho, o nosso projeto não esteja voltado para aquilo que se vê, mas para aquilo que se não vê, que é o eterno, que é o que vem do céu. Que nós te amemos, ó Deus, acima de tudo. Que o teu amor verdadeiramente seja em nós. Pai, quebra o egoísmo do nosso coração, porque Deus, egoísmo não vem do céu, não vem de ti, e se não vem de ti, vem do inferno, e nós rejeitamos o egoísmo, nós rejeitamos o orgulho, nós rejeitamos a indiferença, Senhor. Nós rejeitamos o conformismo, Senhor. Nós rejeitamos hoje. Ore masuri alabashere kandaramanai.
Nós queremos aquilo que vem do teu Espírito. Só o que vem do céu é o que nós aceitamos na nossa mente, no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Todo sentimento e pensamento que não exalta o Senhor, nós rejeitamos agora. Nós declaramos que amamos os nossos irmãos e amamos a ponto de nos mover por eles, de entregar a nossa vida, de abrir mão da nossa vida por eles, ó Pai. Não mais o meu interesse, não mais o meu interesse, não mais o meu interesse. Levanta, Senhor, levanta os teus discípulos. Vem, Espírito Santo, como em Pentecostes. Vem, Espírito Santo, vem sobre os teus filhos. Vem sobre todo aquele que professa o seu nome como Senhor e Salvador nesse dia. Vem, Espírito Santo, vem sobre todo aquele que professa o seu nome como Senhor e Salvador da vida dele. E faze-o hoje um discípulo. Faze-o hoje um discípulo, Senhor. Faz um gigante, um trabalhador da tua colheita. Remacei, elerecanda, Deus, Deus. Nós rejeitamos a religião. Quebra, Senhor, a religião. Quebra, Senhor, a religião. Quebra, Senhor, a religião. Abre os olhos, os ouvidos, Senhor. Tira o foco no eu. Tira o foco no eu. Pai, nós nos prostramos hoje diante de Ti. Nós nos prostramos. Nós nos prostramos. E peço, levanta-nos, levanta-nos. Levanta-nos. Que essa seja a nossa oração todos os dias. Todos os dias. Deus, por favor, dê-me mais uma vida. Permita-me salvar mais uma vida. Permita-me ajudar mais uma vida. Deus, por favor, permita-me hoje ajudar mais uma vida. Salvar mais uma vida. Deus, por favor, ajude-me a ajudar mais uma vida. Essa é a nossa oração. Esse é o clamor da nossa alma. Estamos esperando ardentemente, ansiosamente pela vinda do Espírito Santo sobre nós. Da mesma forma que sabemos que os anticristos já se levantaram, nós declaramos que o avivamento já chegou. E que assim como se levantaram o mal, os filhos do céu respondem hoje ao clamor e ao gemer da natureza da criação. Hoje, juntamente com a criação, nós gememos pela manifestação dos filhos de Deus, mas nós também cremos e respondemos ao chamado da criação. Nós respondemos a sua oração e dizemos: eis-nos aqui, nós, os filhos de Deus, nos manifestamos nessa terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós oramos e nós determinamos salvação sobre esta nação, sobre esta geração, sobre a humanidade. Nós declaramos o sangue de Jesus sobre a terra. Nós declaramos vida, vida, aonde há morte, aonde há doença, aonde há tristeza, aonde há depressão, aonde há pecado, nós declaramos vida, nós declaramos cura, nós declaramos libertação, nós declaramos salvação, nós declaramos: seja livre, seja cheio de Deus, seja feito filho em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro também pelo nosso Brasil. Vem sobre o nosso Brasil, Pai. Derruba nesse momento toda a confusão, toda a armadilha de Satanás contra a nossa nação, contra o nosso povo. Em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre a nossa nação. Ouve, Deus, o nosso clamor. Hoje nós nos humilhamos e nós te buscamos. Responde-nos, ó Pai, sara a nossa nação. O inimigo tem feito graça, tem colocado irmãos contra irmãos, pais contra filhos, amigos contra amigos. O inimigo, Senhor, tem dividido o nosso povo. Vem, Pai, sobre a nossa nação. Aonde, ó Pai, a confusão traz a paz. Aonde, ó Pai, a corrupção traz, ó Pai, justiça, traz retidão. Deus, aonde há orgulho, Senhor, traz a humildade, Pai. Aonde há ódio, traz o amor, Senhor. Aonde há, Senhor, desejo de poder, Senhor, traz o desejo de ajudar ao próximo. Vem sobre a nossa nação, vem sobre o presidente da República, Senhor. Nós oramos por nossas autoridades, como diz a tua palavra. Vem sobre os nossos governantes. Vem, Senhor, traz sabedoria. Oh Deus, traz sabedoria. Quebra, Senhor, toda armadilha do diabo. Quebra, Senhor, toda voz do diabo, Senhor, que tenta, Senhor, que tenta para fazer coisas erradas. Deus, nós não estamos aqui, nós não respondemos o mal com o mal, mas nós respondemos o mal com o bem, porque nós não somos dessa terra. Nós somos do céu, por isso, Senhor, nós não odiamos a nenhum ser humano dessa terra. Nós não odiamos a nenhum governante, a nenhum, Senhor, a nenhum político, a nenhum juiz, nenhum deles, Pai. Nós amamos e oramos por eles. Nós amamos e oramos por eles, para que venha a revelação do céu, para que eles sejam salvos, Senhor. Para que eles sejam salvos, assim como o Senhor veio sobre o tirano da Babilônia, o homem mais terrível da terra naquele momento, e o Senhor veio e o Senhor salvou, Senhor. Deus, nós sabemos que não há impossível para ti, então nós colocamos nas tuas mãos todos eles, os 3 poderes do Brasil, nós colocamos diante de ti e pedimos, vem, salva-os, 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 porque nós cremos em milagres, nós cremos no impossível, nós cremos. E como a Marcele disse, em 24 horas, em 24 horas o nosso dinheiro pode valer $1, R$1 pode valer $1, em 24 horas. Pode vir a cura do Covid. Em 24 horas, o Brasil pode estar completamente restaurado em 24 horas, porque não é impossível isso para Deus. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nisso, nós profetizamos sobre essa nação. Nós profetizamos, o Brasil é do Senhor. O Brasil é do Senhor. O Brasil é do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, este é o nosso tempo.
Chegou a nossa hora. Chegou a hora de você se alistar. Se você ainda não se alistou, vai lá, não fica parado, se alista para o Senhor, se alista no céu. Eis-me aqui, eu serei um trabalhador para a sua colheita. Se alista lá, irmãos. Porque Jesus, ele olhou a multidão e teve compaixão dela e disse, ele olhou a multidão, ele olhou a humanidade, viu a necessidade, o quanto eles precisavam. E ele falou, irmãos, orem para que o dono da colheita envie trabalhadores, porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores. É muito trabalho. Se alista lá, irmãos. É o seu dia. É o seu dia, sabe por quê? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Deus, esse achará. Abre os teus olhos. Acorda, igreja. É tempo do despertamento. É tempo do grande despertamento. Amém? Que o Senhor esteja sobre a sua vida. Que o Senhor nessa noite venha sobre ti e derrame sobre ti o fogo do céu. Que hoje você possa se colocar como sacrifício. Em nome de Jesus. Nós estaremos aqui amanhã, nosso 35º dia, 35 dias. Vem junto. Não deixe de participar. Não perca, não fique de fora disso. Mesmo que nós chegamos nos últimos dias, você fala, mas eu não participei, não tem importância. Os trabalhadores que chegarem na última hora, eles vão receber o mesmo galardão do que aqueles que começaram desde o início, tá bom? É isso que diz a palavra de Deus. Então você pode começar agora sim. Eu conto contigo, o Senhor conta contigo, a humanidade conta contigo. Amo vocês. Um beijo e até amanhã. Glória a Deus.